Bom, um dia eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Aliás, eu vou contar duas histórias que aconteceram no mesmo ano. Eu tinha, eu acho que 9 anos, 10 no máximo. Eu estudava no que a gente chama de colégio primário. E foram duas mancadas que eu dei que eu fiquei muito envergonhada. A primeira delas foi um dia eu tinha aula de manhã e a escola era perto de casa e eu acordava e ia sozinha a pé para a escola. Esse dia eu acordei atrasada. Então eu não prestei muita atenção, levantei rapidinho, coloquei o sapato e fui correndo para a escola. Coloquei o uniforme, eu usava uniforme, meia e sapato. A gente usava um sapato preto. E eu não prestei atenção e fui direto, cheguei correndo, né? Quando eu entrei, a professora já tinha começado a aula, estava todo mundo sentado nas carteiras. Aí eu passei na frente de todo mundo e entrei e sentei no meu lugar. E fiquei lá. A hora que eu fui descansar, eu olhei para baixo. E a hora que eu olhei, levei o maior susto. Eu tinha ido com um sapato preto, o outro vermelho. Eu não vi que eu tinha pegado o sapato errado. E eu fui com tanta pressa para a escola que eu não olhei para o meu pé. E eu só vi na hora que eu descansei. Olhei para baixo. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não conseguia escutar mais nada. E a professora estava perguntando muitas coisas para os alunos. E eu era uma boa aluna. Aí ela perguntou uma coisa para mim e eu não sabia do que ela estava falando. Por exemplo, vamos supor que ela estava contando assim: o Brasil foi descoberto em que ano mesmo? Maria Amélia, qual foi o ano que o Brasil foi descoberto? Eu acabei de falar, você deve entender. E eu não lembrava, não tinha prestado atenção, só estava pensando, que vergonha, o que eu vou fazer? Eu estou com um sapato de cor errada. Aí eu levantei a mão e falei para ela, pode vir aqui, por favor, professora? Aí ela falou, o que foi? Pode falar. Eu falei, não, tem que ser aqui. Aí ela chegou perto de mim, ela era boazinha, e perguntou, o que foi? Aí eu comecei a chorar e mostrei para ela, olha meu sapato. E comecei a chorar de vergonha. Aí ela foi boazinha e falou, não, vem cá, não tem nada não. Vamos lá na diretora. A diretora chamava Dona Terezinha. Aí a Dona Terezinha falou, minha filha, não precisa ficar desse jeito, a sua casa é aqui pertinho. Vai lá e troca seu sapato. Aí eu falei, mas eu tenho vergonha de andar na rua com um sapato de cada cor. Eu não tenho coragem de andar na rua com esse sapato. Aí a diretora falou, então eu te levo na sua casa. Ela tinha um fusquinha. E aí ela me levou lá em casa para eu trocar o sapato e voltar. E assim, eu acho que é porque eu era muito pequena, eu fiquei muito envergonhada. Fiquei morrendo de vergonha e voltei para a escola assim, sabe? Super sem graça. Então tá, isso aconteceu no ano. No mesmo ano, teve um dia que eu estava indo para aula, eu fazia aula de inglês, a gente ia de ônibus, porque era no centro da cidade. Aí a minha mãe levava eu e a Adriana, que era minha irmã mais velha do que eu, 2 anos. E esse dia, na hora que minha mãe levava a gente assistia a aula, a hora que a aula acabava, a gente descia junto e pegava um ônibus. E nesse dia, eu não sei porquê, eu discuti e briguei com as duas. Aí as duas foram na frente conversando e eu fui atrás, meio emburrada. E eu me distraí. Não vi que elas atravessaram uma rua e eu virei a esquina para o outro lado. E a hora que eu percebi, eu estava num lugar estranho, que a gente normalmente não passava, e eu não estava vendo nem minha mãe nem minha irmã. E aí eu não sabia para onde eu ia. Em vez de eu voltar, eu perguntar onde era o ponto de ônibus, perguntar qualquer coisa para alguém, eu não sabia o que fazer. Aí eu fiquei parada na porta de uma loja. Eu lembro direitinho que era uma loja que vendia sapatos. E eu falei, eu vou ficar parada aqui, que a minha mãe vai me achar. A única ideia que eu tive foi de perguntar para um vendedor ambulante. Vendedor ambulante é aquelas pessoas que botam uma barraquinha assim e fica vendendo coisas na rua. Não é nem uma barraca, uma bandeja, mais ou menos. Aí eu falei, moço, você viu minha irmã passando aqui com a minha mãe? Minha mãe estava com uma roupa assim, minha irmã assada. Claro que ele não sabia, né? No centro da cidade, com um monte de gente passando toda hora. Ele falou, não, eu não vi. Aí eu pensei, eu podia telefonar, mas eu não tenho dinheiro,
para comprar a ficha de telefone para ligar. Não existia celular naquela época. Eu pensei que, assim, eu poderia perguntar onde era o ponto de ônibus. Eu falei, mas não ia adiantar nada, porque eu não sei, não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Eu não tive ideia. Achei que eu não podia fazer nada e fiquei parada na porta da loja. E nisso, eu tô lá parada, esperando, esperando. Aparece uma menina do meu colégio. Ela era de um ano na frente. E ela não era minha amiga. Parece que eu não gostava muito dela, eu achava que ela não gostava muito de mim. Eu sei que a gente não era amiga. E a hora que ela me viu, ela falou assim: Olha, tudo bem, Maria Amélia? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei: Eu estou esperando meu pai. Ela: Ah, bom, então tá, tchau. Eu não tive coragem de falar para ela que eu estava perdida, que eu não tinha dinheiro para voltar para casa, que eu não sabia o que fazer. Não tive coragem, fiquei com vergonha de novo. Eu acho que eu tinha vergonha demais quando eu tinha essa idade. Nossa, hoje eu acho isso muito bobagem, né? Bom, o fato é que eu fiquei lá e de repente a loja começou a fechar. Era mais ou menos 6 horas da tarde, as lojas fechavam. E eu pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer se as lojas fecharem? Aí eu estava quase pensando que eu deveria entrar na loja e falar para o dono que eu estava perdida. Às vezes ele ligava para minha casa. Eu não sei nem se eu sabia o telefone da minha casa de cor, não sei. Mas com certeza eu sabia o nome dos meus pais, né? Porque eu já era grande, não sei. Bom, aí passou mais um tempinho, a hora que eu estava com um pacote na mão, não sei do que eu estava carregando, mas eu lembro que eu fui rasgando esse papel, esse pacote inteiro, assim, de tão nervosa que eu estava. Aí, de repente, apareceu meu pai. Quando a minha mãe viu que eu estava perdida, ela ligou para ele e falou: Vamos procurar aqui por perto, ela deve estar por aqui. Eu acho que ela pensou que eu ia ficar parada mesmo, né? E eles estavam rodando por lá. Aí ele me achou. Aí, a hora que eu vi meu pai, eu abracei e chorei. Chorei como se eu tivesse triste, mas na verdade eu fiquei foi emocionada que alguém me encontrou, né? Depois disso, meu pai e minha mãe conversaram muito com a gente, não só comigo e com os meus irmãos, que a gente tinha que saber o telefone da casa, que a gente tinha que deixar um dinheirinho guardado para um dia que acontecesse isso, que a gente tinha que aprender a ligar a cobrar. Quando a gente liga a cobrar, a gente não precisava de dinheiro, tinha um jeito, sabe? E aí eles ficaram muito impressionados de eu ser uma pessoa que era uma menina inteligente, normal, não tem iniciativa, né? Então foram duas coisas que aconteceram que eu vi que eu era bem bobinha para minha idade. É isso. Beijo.